como estava a dizer há bocadinho, eu tive o privilégio de viver um momento importante nesta escola em Portugal, que foi a transição para a democracia. Foi a pós-revolução, da construção da democracia e, digamos, de uma nova universidade em Portugal. Uma nova universidade porquê? Porque as ciências sociais e humanas estavam fortemente constrangidas. Existia a economia, mas a economia é um percurso diferente que vem de trás, mas, por exemplo, não existia uma licenciatura em Sociologia, era impensável nessa altura fazer uma coisa dessas. Houve uma experiência curiosa de criação e tiveram que dar-lhe outro nome. Instituto Superior de Ciências do Trabalho criou uma licenciatura em Ciências do Trabalho que depois mudou logo a designação para Sociologia. Bem, mas nessa altura, com a nova perspectiva para a universidade, no começo dos anos 80, colocou-se a questão, nós temos que construir verdadeiramente uma universidade. Então, a opção foi apostar na formação avançada dos docentes, porque os docentes, os meus professores, por exemplo, a maior parte não estavam na universidade, vinha para a universidade, davam umas aulas, etc. Foi nessa altura que se resolveu pensar, então, neste campo, economia em particular, mas não só, da construção de uma verdadeira universidade. A década de 80 foi uma década muito importante porque foi o período em que nesta escola assistimos uma produção incrível de teses de doutoramento. As pessoas saíam para fora, França, Inglaterra, etc. E foi um período que marcou o modo como a escola se foi construir depois. Só para dar uma ideia, um parênteses, em 80 a escola tinha 6, 7 doutorados, em 1990 tinha quase 10 vezes mais, e a partir de certa altura, em Portugal, os docentes não doutorados desapareceram, pensando que isto já não tem sentido. Bem, mas nessa altura foi assim. Depois houve um conjunto de pessoas, nessa altura, que se orientaram para as questões do desenvolvimento. E nessa altura o apoio, sobretudo porque estávamos quase todos a pensar nas teses de doutoramento, não havia formação acima da licenciatura, é preciso ver isso, tínhamos licenciaturas de 5 anos e depois não havia mais nada. Nessa altura considerou-se importante a construção de uns centros de investigação que permitissem trazer pessoas de fora, criar um ambiente de debate e um espaço apropriado para desenvolver a investigação científica. Disse há pouco, o primeiro centro criado, o CISEP, Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa, depois articulou-se em 3 áreas diferentes. Uma dessas áreas era a área do desenvolvimento. Tivemos a possibilidade, na altura, de contar com a professora Manuela Silva, que era uma referência já importante nessa área, e a área de desenvolvimento começou a desenvolver trabalhos, naturalmente que a perspectiva, digamos, de aplicação aplicada era a realidade portuguesa. Entretanto, como havia muitas pessoas a discutir, a estudar, a investigar sobre o problema do desenvolvimento numa perspectiva mais internacional, começou-se a pensar que seria talvez oportuno criar um outro centro, porque no CISEP não era possível, onde se pudesse concentrar as pessoas da área do desenvolvimento. Então, isso aconteceu como? Vieram umas pessoas do CISEP, eu, o professor Almeida Serra, em particular os dois, depois outros docentes já com experiência na área africanista, que é o professor Lin Torres e o professor Johann Oppenheimer. Depois havia outras pessoas que tinham começado a estudar temas africanos e havia na altura uma série de estudantes oriundo dos países africanos de língua portuguesa que achavam interessante participar nisso. E isso acabou por orientar o centro numa perspectiva de estudos africanos. Não quer dizer que todas as pessoas estivessem orientadas para os estudos africanos,
mas numa perspectiva de estudos africanos. Eu próprio não trabalho propriamente de investigação africana, eu trabalho na área do desenvolvimento, mais no campo do pensamento. E então resolveu-se criar, até porque já havia outras experiências no Isqueté, que nós circulávamos um bocado, havia outras experiências, e então foi nessa altura que decidimos criar um centro que considerou-se oportuno, devia ter o nome da África na designação, portanto um centro especializado, orientado para as questões do desenvolvimento. Esta, digamos, é uma primeira etapa até se construir o centro. Com a constituição do centro, alguns anos depois, resolvemos lançar um mestrado. Antes de ser mestrado, foi um curso de pós-graduação, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, funcionou 2 anos, e isso foi quase 10 anos depois, levou algum tempo. Então, formou-se o mestrado. Na fase inicial, nós tínhamos algumas preocupações. Havia uma que era dominante, porque quase todos nós, exceto os mais velhos, caso do professor Oppenheimer, do professor Lintos, que já tinham os doutoramentos, quase todos nós estávamos, na altura, orientados para esse objetivo, que era a feitura das nossas teses de doutoramento. E o centro funcionava como um espaço de discussão. Trazíamos pessoas daqui de Portugal, mas trazíamos várias pessoas de fora. A escola teve sempre algumas relações, sobretudo com França. Na altura havia uma relação muito intensa com França, depois com outros espaços, de maneira que aqui circularam muitas pessoas. Isto era uma dimensão que nós tínhamos, que era o debate de ideias, o conhecimento dos programas de investigação que outras pessoas faziam, no país e fora. Nessa altura começamos a pensar, bem, mas nós podemos aproveitar esse debate de ideias para organizar alguns tipos de publicação. Uma evidente que surgiu foi a ideia de uma coleção de working papers, os documentos de trabalho, que permitia que nós puséssemos à disposição trabalhos que iam sendo desenvolvidos, mas que não eram trabalhos acabados. Depois houve outras ideias, nós fizemos alguns outros lançamentos, mas morreram relativamente cedo. Dos documentos de trabalho conseguiu-se manter sempre, desde sempre nós fizemos isso. Fizemos isso com a ideia da abertura a outras pessoas que viessem cá, que fizessem, por exemplo, um seminário ou isso, e que isso pudesse dar lugar a uma publicação, a materializar em papel para ficar, digamos, a divulgação dessas ideias. É natural que, na altura, a única preocupação que nós tínhamos, podemos dizer assim, era que a publicação desse a conhecer trabalhos no nosso campo, que era o campo dos estudos de desenvolvimento. E em termos relativamente latos, digamos assim. Eu paro um bocadinho para fazer aqui também um comentário que é importante para se entender isso. Assim, nós estávamos numa escola de economia. As pessoas que constituíram o centro eram, com exceção do professor Armando Carlos, já falecido, que era de Relações Internacionais, eram todas pessoas de economia. Mas a nossa preocupação era não fazer uma abordagem do desenvolvimento centrado exclusivamente numa perspectiva económica. E isso coincidiu com um momento relativamente interessante, que é o surgimento não, a primeira escola na área de estudos de desenvolvimento surge ainda nos anos 60, é de Sussex, a escola de Sussex. Mas o que é curioso é que nessa altura algumas escolas estavam a lançar formação e centros nesta área. Na London School of Economics apareceu o Destined Development Studies Institute, que hoje é o Departamento de Desenvolvimento Internacional. Na Holanda aparecia na Universidade, na altura, da Haia, não está, hoje está localizado, que era o Instituto de Ciências Sociais. E digamos que foi um período de emergência, de desenvolvimento de uma abordagem
do desenvolvimento numa perspectiva mais multidisciplinar, porque nós tínhamos sempre a preocupação de não serem entendidos como economistas que queriam discutir a questão do desenvolvimento numa perspectiva económica. Bem, isso, voltando à questão, para, no fundo, explicar porque é que nós tivemos a preocupação que esses working papers tivessem uma grande amplitude e que pudessem congregar, digamos, a contribuição de várias áreas disciplinares. É exatamente a mesma preocupação que existe quando nós propusemos à escola criar uma formação avançada, pós-graduada, em desenvolvimento e cooperação internacional. Um grande debate à volta do que é que poderia ser. Pareceu-nos que era importante estar a palavra desenvolvimento, que tinha a ver com uma determinada área de estudo, mas a dimensão internacional também deveria estar, e à altura parecia que a melhor forma era introduzir através do termo cooperação internacional, porque até era uma área muito procurada em Portugal, toda a gente, porque Portugal, com a independência das colónias africanas, portanto, século XX, colónias africanas, houve uma grande orientação para as questões da cooperação. De maneira que nós decidimos, então, vamos chamar a isso desenvolvimento e cooperação internacional. E a designação ainda se mantém. E desde o início a preocupação era fazer um produto que não fosse um produto apenas de economistas. Mas isso gerou sempre grandes polémicas. Hoje as questões são um bocado diferentes, porque os economistas quase desapareceram do próprio mestrado. Aliás, enfim, foi uma área que entrou em relativo declínio, até porque as novas gerações que estudam as questões de desenvolvimento estudam-nas numa perspectiva mais da ortodoxia económica, têm outros objetivos. Nós queríamos entender o desenvolvimento numa perspectiva mais aberta, mais integradora de outras dimensões. O mestrado veio completar isso, e com a ideia de que, naturalmente, o mestrado, primeiro pós-graduação 2 anos e depois do mestrado, de que os produtos que iriam aparecer, sobretudo os trabalhos finais, pudessem também dar a possibilidade de inserir cada vez mais publicações de investigadores ligados ao centro sobre as questões do desenvolvimento. Essa é um pouco a história de como as coisas apareceram e se desenvolveram. Enfim, depois teve um percurso, mas podemos, se quiser, mais algumas questões à volta disso, mas julgo que para fazer o tutorial de como aparece o centro, os documentos de trabalho, porquê, qual o objetivo, qual a preocupação, a articulação disso com o mestrado, houve sempre essa articulação, portanto, são as questões de fundo.